Olá, pessoal. Estamos de volta com Michael Rossi, da Universidade Rutgers, para discutir o assunto quente do fim de semana: a intervenção na Venezuela, guerra, operação de mudança de regime, tomada de petróleo, sequestro, seja qual for a palavra que você queira usar. Michael, bem-vindo de volta. Pascal, Ano Novo. O que escolher para torná-lo feliz depende de nós. Mas apenas repõe que garante todo o resto. Ano Novo Pascal para o céu é uma espinha. É uma maneira muito triste de começar o novo ano. Então, Michael, feliz ano novo para você também. Muito obrigado. Polêmicas deixadas de lado. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu na Venezuela. Neste momento, enquanto conversamos, já é tarde aí por volta das 23 horas em Nova York, na costa leste. Obrigado por reservar um tempo. O que você soube hoje, nos Estados Unidos, sobre a coletiva de imprensa de Trump e o que já foi divulgado até agora? Bem, uma coisa que aprendi é que a narrativa usada pelo regime Trump está sendo amplamente disseminada entre muitos republicanos, incluindo vários dos ramos fragmentados do movimento MAGA, assim como boa parte da liderança dentro do Partido Democrata. Também precisamos reconhecer que grande parte da liderança na Europa, incluindo a União Europeia e muitos chefes de Estado nacionais, está aplaudindo isso. Estão aplaudindo. Estão, de fato, marchando em sintonia com o governo Trump, dizendo que Maduro era um tirano, um autocrata, um ditador corrupto, que finalmente encontrou seu karma e agora vai enfrentar a justiça. E só podemos esperar que o povo venezuelano e o Estado venezuelano, desfrutem da liberdade e da democracia que lhes foram negadas desde que lhes foram tiradas por Hugo Chávez. Quero dizer, essa narrativa é muito mais atraente do que as evidências empíricas, certo? Já tivemos um país como o meu. Não é a primeira vez que nos envolvemos em efetivamente decapitar a liderança de uma nação latino-americana. Nem será a última. E sejamos igualmente honestos aqui. Acho que seus espectadores e os meus vão concordar que isso tem pouco a ver com democracia e ainda menos com drogas. Tudo isso tem a ver com controlar a economia de um país, seus recursos nacionais e, com sorte, colocar um líder fantoche obediente no poder para restabelecer o tipo de relação que a Vela tinha com os Estados Unidos antes de 1998, transformando o país, na prática, em um estado rentista, amplamente controlado, se não completamente ditado por Washington. Acabei de ter uma conversa com Ron Aledo, um ex-analista da CIA e alguém que trabalhou nos serviços de segurança por bastante tempo. A análise dele foi a seguinte: veja, obviamente, trata-se de uma mudança de regime. Vai haver um plano A e um plano B. O plano A seria uma transição controlada, basicamente para o vice-presidente ou para quem quer que tenha sido cooptado, embora, é claro, não haja prova de que alguém tenha sido cooptado. Mas ele disse que é exatamente isso que a CIA faz. Assim, de forma ideal, seria uma transição suave para um governo pós-Maduro, ainda com o governo Maduro no início, depois mudando as lideranças pouco a pouco, alterando a comissão eleitoral e assim por diante, garantindo que em alguns meses se estabeleça o governo fantoche adequado do jeito que eles desejam. Se isso não funcionar, o plano B provavelmente será um golpe militar contra os leais a Maduro. De qualquer forma, o que você está dizendo é que o objetivo final é, obviamente, ter alguém leal na Venezuela. Apenas uma troca de regime adequada. Agora, como não podemos especular muito sobre o que aconteceu, porque simplesmente não temos informações suficientes, vamos falar sobre o que sabemos da história dos Estados Unidos. Você me mostrou aquele livro brilhante do Stephen Kinzer, certo? Porque há muitas pesquisas acadêmicas sobre esse tipo de operação. Eu adoro fazer isso. Isso é meio que, não sei se você... Coloque no meio, por favor, porque nós vamos...
Então havia um programa na PBS, a emissora pública, quando eu estava crescendo, chamado Reading Rainbow. Era um programa fantástico. Basicamente era uma forma de fazer as crianças aprenderem a apreciar os livros e tudo mais. Isso aqui é o Reading Rainbow acadêmico. Quero recomendar para os nossos dois públicos o livro de Stephen King, Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. Não é um livro acadêmico no sentido de ser excessivamente cheio de jargões, mas é bastante informativo, certo? É amplamente escrito por jornalistas e afins, mas mostra um padrão muito previsível que também vemos na Venezuela. Acho que nossos dois espectadores vão achar este livro interessante, altamente informativo e incrivelmente oportuno, especialmente quando se trata da narrativa promovida pelo governo Trump, que a Venezuela era uma ditadura horrível, envolvida em todo tipo de graves abusos de direitos humanos. E claro, a audácia de nacionalizar sua indústria do petróleo, de se envolver em todo tipo de atividades autocráticas e comunistas. E claro, você sabe, graças a Deus por Trump e pelos Estados Unidos por restaurarem a democracia, a liberdade, a autonomia e quaisquer outras palavras de efeito que a América Latina supostamente precise. Sim, clichês vazios, sim. Mas me diga o essencial do livro. O número de golpes e mudanças de regime, os que foram bem-sucedidos e os que não foram. Porque ainda existe o perigo de que a Venezuela não siga por esse caminho. Quero dizer, temos grupos de resistência e lutas de guerrilha surgindo no final. Claro. Claro, claro. Então veja, vou começar dizendo que ainda é muito cedo para falar sobre o que vai acontecer na Venezuela. Você está absolutamente certo. O que sabemos agora, no terreno, é que Maduro e sua esposa foram sequestrados. Eles foram levados para fora do país. Ainda não houve uma mudança de regime na Venezuela, certo? A vice-presidente está agora assumindo o poder, afirmando que tudo está estabilizado e que resistirão à influência dos Estados Unidos o máximo possível. A primeira opção que você mencionou é um período de transição até que haja eleições. É exatamente isso que a CIA gostaria que acontecesse. É isso que chamaríamos de transição ordenada. A ideia é deixar o mais claro possível que não há influência direta dos Estados Unidos na política latino-americana. E quando falamos desse livro aqui, mencionamos que a primeira tentativa de mudança de regime ocorreu no Havaí, no final do século XIX, que, como se sabe, acabou se tornando um estado norte-americano. Mas também inclui mudanças de regime nas Filipinas, na Guatemala, no Panamá e em Honduras. Tentativas fracassadas na Venezuela, obviamente sob Chávez, e também tentativas no Afeganistão, no Irã sob Mossadegh e, claro, no Iraque. Os Estados Unidos são muito bons em se livrar de líderes indesejados de outros países. Eles nunca pensam na segunda fase, que é quem vai substituí-los. Idealmente, gostariam de ter algum tipo de fantoche obediente e pró-Washington, que muitas vezes é visto pela população desses países exatamente assim, certo? Um fantoche submisso, alguém que recebe ordens de outro país. Isso leva à instabilidade, leva a todo tipo de agitação sociopolítica, o que então torna necessária algum tipo de tomada militar do poder. O exército geralmente tende a algo à direita do centro, ou até bem à direita do centro. A direita política será sempre pró-capitalista, pró-corporativista. E enquanto o país for qualquer coisa diferente de alguma encarnação do esquerdismo marxista, nacionalizando as indústrias, esses governos são considerados obedientes. Infelizmente, o que acaba acontecendo é que os direitos humanos, os direitos políticos e as liberdades civis são completamente sacrificados em favor do marxismo. Seja a United Fruit Company, seja alguma empresa nacional de petróleo, tudo isso acaba tendo prioridade sobre esses valores. Isso, como eu disse, não tem nada a ver com democracia ou direitos humanos. Então, para reiterar o que seu convidado anterior disse, é muito provável que, a menos que Trump faça algo errado, bem, ainda é sábado. Ainda é sábado. Ainda não sabemos o que está acontecendo.
It's only Saturday. We don't know yet what's happening. But unless there is some kind Mas, of, a menos que haja algum tipo de tentativa de remover os outros elementos do governo Maduro, haverá iniciativas muito claras para mudar a percepção sobre esse governo. Pode haver tentativas disfarçadas de colocar Maria Corina Machado no poder, ou algum tipo de Juan Guaidó, algum agente da CIA, ganhador do Prêmio Nobel, desses que aparecem aos montes. E se as eleições seguirem um rumo que os Estados Unidos não desejam, claro, sem dúvida. A doutrina Monroe é muito popular, não apenas entre os republicanos do MAGA, mas também entre muitos democratas. Preciso enfatizar novamente que Trump fez o que fez e está recebendo elogios de muitos líderes democratas também. From many Democratic leaders as well. How about mainstream TV right now, like CNN and... E quanto à TV tradicional agora, como a CNN e a MSNBC? O tom geral por lá é algo como arriscado, mas bem feito? Ou é mais do tipo, que violação ultrajante do direito internacional e quebra da Carta da ONU? Não? Não. And breach of the UN Charter is... No? Mainstream media is going to run with a narrative that has been... A grande mídia vai seguir com uma narrativa que já é bem familiar desde que Chávez chegou ao poder, certo? E essa narrativa é de que a Venezuela tem sido governada por um ditador de esquerda que suspendeu o Estado de Direito constitucional em favor de um regime de partido único. Haverá imagens contínuas de emigrantes comemorando nas ruas de alguma cidade aleatória da Flórida. Pessoas felizes, certo, porque o governo foi derrubado. E veja, eu não vou entrar nos detalhes da política venezuelana ou discutir quem está certo aqui. Mas no fim das contas, isso aconteceu fora de qualquer procedimento eleitoral, fora de qualquer forma de direito internacional, fora de qualquer procedimento constitucional. Isso foi, na prática, uma decapitação da liderança enquanto governo na Venezuela. Essa liderança ainda está no poder. Isso não passa de uma tentativa de mostrar mais uma vez, segundo Trump, que a força é o que define o certo. Once again, according to Trump, might makes right. Yeah. And Sim. E veja, encontrar pessoas que comemoram a queda de um líder político não é difícil. Imagine se Donald Trump fosse baleado agora. Quem morreria? Haveria um bom número de pessoas que comemorariam. Um bom número. E haveria outras que ficariam indignadas e chamariam para pegarem armas e atirar nas pessoas que comemoram, e assim por diante. É exatamente isso que provavelmente se esperaria na Venezuela. Algumas pessoas muito felizes com a saída de Chávez, e outras indignadas, e assim por diante. A maioria global, fico me perguntando o que isso vai causar. Quero dizer, os europeus sendo europeus, é claro. O problema de ser um estado satélite ou de viver em uma existência satélite é que já está predeterminado o que você vai escrever em suas declarações públicas. E assim eles fazem. Kaja Kallas e todo mundo lá estão dizendo algo como, por favor, a Carta da ONU precisa ser seguida e os direitos humanos precisam ser respeitados. Mas o senhor Chávez, o Maduro, era um cara muito ruim. Ainda bem que se foi. Um pouco como a Alemanha, que você sabe, há 6 meses durante a Guerra de 12 Dias disse, Israel está fazendo o trabalho sujo por nós. Então eles vão adotar esse tipo de postura. Também podemos ver como os Estados Unidos ou o governo já foram muito hábeis em construir a narrativa de que isso foi uma operação de aplicação da lei, não uma operação militar, não uma intervenção militar. Foi uma ação policial para capturar um fugitivo, certo? Nós apenas aplicamos a lei dos Estados Unidos com mecanismos de policiamento. Pura bobagem, totalmente falso. Mas parece que isso vai funcionar, pelo menos para a maioria global. Você lê os relatórios da China, do Brasil, da Rússia e de outros países sobre como eles estão enquadrando tudo isso. Of course. I mean, no surprise here. China, Brazil, Claro. Quero dizer, nenhuma surpresa aqui. China, Brasil, Rússia, o restante dos BRICS estão condenando isso abertamente. Quero dizer, isso é, na prática, o sequestro de um chefe de Estado sem qualquer precedente. Então, como era de se esperar, o Sul global, o Leste global, o não Ocidente, os BRICS, como quiser chamar,
estão obviamente condenando isso. E como você bem observou, a Europa está marchando em total sintonia com os Estados Unidos. Tive uma conversa há uma semana com dois colegas meus, Piotr Kurzin e James K. Lindsay. Nós temos podcasts regulares, nós três, e a conversa geralmente gira em torno da Ucrânia e da Rússia. And usually centers around Ukraine and Russia, but the conversation usually at some point focuses on. Mas a conversa geralmente, em algum momento, se concentra na Rússia, o papel da Europa, e se a Europa vai desenvolver uma voz independente da dos Estados Unidos. Há pessoas como Kaja Kallas, Friedrich Merz, von der Leyen e Macron, que sim, quando algo assim acontece, vão dizer absolutamente, sim, sim, nós aplaudimos isso completamente. E sabe, caso alguém duvide de que são independentes, eles recorrem à Carta da ONU. Eu adoro quando as pessoas recorrem a documentos legais como forma de mostrar que não são apenas um governo fora de controle, mas eles vão apoiar isso de forma absoluta, justamente porque a Venezuela tem sido vista, dentro da narrativa ocidental global, como um estado fora da lei. Within the global Western narrative as a rogue state. So it is not surprising whatsoever to see the. Portanto, não é nada surpreendente ver as declarações vindas dos líderes de vários países e organizações que, previsivelmente, fazem exatamente o que esperávamos que fizessem. A União Europeia será cautelosa, mas não dirá nada como o líder legítimo foi removido. Eles já reconheceram que Maduro não é o líder legítimo da Venezuela. Por quê? Simplesmente porque não gostam dele. E os, digamos assim, países do BRICS vão dizer que é exatamente por isso que precisamos fortalecer laços mais estreitos, parcerias mais próximas, chegando até a falar sobre a possibilidade, embora isso ainda seja um pouco prematuro, de os países do BRICS considerarem agora alianças militares e acordos de defesa coletiva também. That is what a friend of mine pointed out yesterday. I mean, how Foi isso que um amigo meu apontou ontem. Quero dizer, como é que os países do BRICS podem continuar fazendo coisas do BRICS na esfera econômica, se quando a situação aperta, os Estados Unidos simplesmente enviam alguns porta-aviões, derrubam o seu presidente, matam quem estiver no caminho, e lá se vai toda a sua política econômica ou seus planos para o futuro. Então, se o BRICS não melhorar seu desempenho e não tentar tranquilizar seus membros, especialmente China e Rússia, de que vai fazer algo a respeito disso, ou colocando de outra forma, isso também não é um grande golpe contra o BRICS. let me say it this way. Isn't this a big blow also against BRICS? It has the potential to be, because it's a wake-up call. Tem potencial para ser, porque é um alerta, certo? É um alerta. E isso envolve um país como a Venezuela. Agora envolve um país como a Etiópia, depois da invasão da Itália em 1936. É preciso que um país menor sofra as consequências pelos demais, para servir de alerta. O interessante é que a Europa, e quando digo Europa, refiro-me principalmente à liderança da União Europeia, parece estar completamente confortável com a ideia de que o chefe de Estado de um país soberano foi simplesmente removido pelos Estados Unidos. Eles defenderão até o fim a legitimidade do governo da Ucrânia, e ainda assim fecharão completamente os olhos e os ouvidos para o que aconteceu na Venezuela. O que isso significa, na prática, é que a diplomacia seletiva e o liberalismo seletivo serão os fatores determinantes de 2026. É assim que eu vejo. 2026. This is how I see it. But it also means that, you know, the masks have been coming on. Mas isso também significa que, sabe, as máscaras já vêm caindo há um tempo. E eu me lembrei ontem, naquela conversa com meu amigo, do primeiro artigo já escrito sobre o tamanho da farsa, que é essa ideia de uma ordem internacional baseada em regras. Ele foi publicado em 2021 ou 2022 por John Dugard, que também foi juiz em vários tribunais de direito internacional e agora se tornou um dos advogados da equipe da África do Sul que está levando Israel a CIJ, porque ele é sul-africano. That is dragging Israel to the ICJ, right? Because he's South African, and he wrote that paper only in 2021 or 2022. E ele escreveu esse artigo apenas em 2021 ou 2022, destacando que a chamada ordem internacional baseada em regras não é direito internacional. Os Estados Unidos tentam apresentá-la como tal, mas não é. É o oposto. É o governo pela lei, não o governo do direito.
Embora essa expressão venha do embaixador Chas Freeman, Dugard fez o mesmo ponto, e isso foi apenas 3 anos. Então, há 3 ou 4 anos, a ideia de uma ordem internacional baseada em regras ainda soava muito forte, mesmo entre nós, certo? Só recentemente aprendemos a distingui-la do verdadeiro direito internacional. Isso não vai apenas acelerar a queda das máscaras? Isn't this just going to accelerate the falling of the masks? Oh, absolutely. I mean, it has already happened. In fact, Com certeza. Quero dizer, isso já aconteceu. Na verdade, eu diria, e não quero trazer outros assuntos para isso, mas do meu ponto de vista, a operação na Venezuela foi fácil. A Venezuela é algo pequeno, irrelevante do ponto de vista do Ocidente. A máscara caindo do conceito ocidental de uma ordem baseada em regras tem sido e continuará sendo o catalisador. A variável principal é Israel. Veja, a agressão israelense contra todo um grupo de pessoas, a admissão descarada, absolutamente descarada, de que estão efetivamente eliminando um grupo inteiro de pessoas em nome do que quer que achem que sustenta seu argumento. E o fato de que isso não está sendo condenado por esses mesmos países ocidentais é o que vai nos mostrar que essa chamada ordem baseada em regras é muito, muito seletiva. Rules-based order is very, very, very selective. And this is, I think, what we will see. Moving forward. E é isso que eu acho. Veremos avançando em 2026. Eu diria que, bem, há muitos anos vamos falar sobre alguns artigos acadêmicos escritos no campo das relações internacionais. Christopher Lane escreveu extensivamente sobre os limites da unipolaridade, e especificamente da unipolaridade americana, logo após o fim da Guerra Fria. Ele argumentou que as potências unipolares semeiam as sementes de sua própria ruína, em grande parte por 2 razões. A primeira é que, eventualmente, mesmo que a potência unipolar seja benigna e inclusiva, como, por exemplo, estamos falando do capitalismo global dos Estados Unidos, do poder brando global dos Estados Unidos, da inclusividade, certo? US global soft power, inclusiveness, right? Eventualmente, novas potências vão surgir. Não por causa da competição, mas simplesmente porque é assim que as coisas acontecem. Países e economias crescem. Certos países se tornam mais assertivos de forma independente, ou potências unipolares podem entrar em colapso mais rapidamente quando a potência unipolar percebe esses países em ascensão como ameaças. Os Estados Unidos oscilam entre essas 2 situações. E isso não tem nada a ver com democratas ou republicanos. Mas sempre que um país decide afirmar sua autonomia soberana, há uma reação instintiva dentro do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa. Não importa quem governe o país, mas isso é visto como um possível desafio à superioridade técnica americana, e você sabe ocidental. Então, países como Rússia, China, Irã ou Venezuela, por exemplo, serão vistos como atores não cooperativos. No que diz respeito à estratégia de política externa, qualquer líder de qualquer país que diga algo como Maria Machado, me coloque no poder e eu farei meu país absolutamente obediente e cooperativo com os Estados Unidos. Vamos abrir a economia para o petróleo, o gás, o que quer que seja, certo? E eu vou transferir a embaixada da Venezuela para Jerusalém. Só, quero dizer, isso é a cereja do bolo, o toque final, a cereja do bolo. Escolha a sua, você sabe, escolha a sua alegoria aqui. Sim, absolutamente. Certo. Eles estão se tornando mais transparentes. Quero dizer, não sei, eu meio que sinto falta dos tempos da Guerra Fria, quando os fantoches eram um pouco mais estratégicos em sua narrativa. Hoje em dia, eles simplesmente não parecem se importar. Como eu disse, isso não tem nada a ver com democracia. Isso não tem nada a ver com direitos humanos. Isso tem ainda menos a ver com drogas, pelo amor de Deus. Quero dizer, se vamos falar sobre drogas, o governo federal não tolera nenhum desafio ao seu próprio monopólio sobre o tráfico de drogas. Mas a Venezuela foi um país fácil de derrubar. E certo, vou encerrar com isto. A narrativa na mídia vai voltar às histórias bem estabelecidas de que a Venezuela é uma ditadura, é anti-americana, é anti-ocidental, é pró-Rússia. Being anti-Western, being pro-Russian. Maduro também foi um ajudante de Hugo Chávez, que, como sabemos, já morreu há muitos, muitos anos.
Mas eu me lembro claramente, certo, de que a mídia americana retratava Chávez como uma espécie de Castro de loja de $1 que precisava ser substituído. E por fim, certo, e isso volta ao livro de Kinzer, Overthrow, a doutrina Monroe nunca saiu da mesa de nenhum presidente em exercício, de nenhum líder latino-americano. E não importa se são exemplos de democracia ou os estereotípicos ditadores de republiqueta. Qualquer chefe de Estado latino-americano que tenha a audácia de não simplesmente seguir as diretrizes de Washington vai acabar na mira da CIA. E Maduro é apenas o exemplo mais recente disso. And Maduro is just the latest example of this. Yeah, but isn't it? I mean, it's quite Sim, fascinating. mas não é, quer dizer, é realmente fascinante. Deve ter havido, tipo, sabe, no livro do Kinzer, quantos ele conta, esses golpes. E se você focar só na América Latina, devem ser dezenas de tentativas ou mudanças de regime realmente bem-sucedidas. Mesmo assim, eles têm que fazer isso repetidas vezes. A doutrina Monroe já tem quase 200 anos. E ainda assim, eles precisam derrubar governos de novo e de novo. Certo, no caso do Havaí, foi muito bem sucedido, mas também foi implementado por meio do colonialismo de povoamento. A substituição dos habitantes locais por colonos brancos, a incorporação e, por fim, tornar-se uma parte integral dos Estados Unidos, o estágio final do colonialismo de povoamento. Mas isso é obviamente algo que não pode acontecer na América do Sul. Você não pode transformar a Venezuela no 501º estado. Mesmo assim, essa abordagem parece funcionar por um certo tempo, até deixar de funcionar. Então ela continua voltando, certo? É como o jogo do martelo e do topeira. Você acerta uma e os Estados Unidos continuam acertando outra. A questão é, por quanto tempo eles conseguem continuar acertando as topeiras com sucesso? Parece que, pelo menos pela forma como a operação aconteceu em uma única noite infernal, eles ainda eram bem bons nisso. Sim. Quero dizer, veja, os Estados Unidos são muito bons quando queremos ser. Somos muito, muito bons em decapitar lideranças, mas nunca nos importamos realmente com as consequências de longo prazo. Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Você também precisa pensar em quem na mídia americana e nas redes sociais está aplaudindo isso, muitos dos quais são membros do MAGA que começaram a se desviar aqui e ali de Trump em relação a algumas de suas outras decisões, sabe? Os arquivos de Epstein, Israel. Quando falamos em América em primeiro lugar, no fim das contas é Israel em primeiro lugar e depois a América. Quero dizer, isso é meio que uma ruptura aberta. Dentro do movimento MAGA, podemos ver isso como uma tática muito simples de abanar o rabo do cachorro e de se unir em torno da bandeira do patriotismo americano e da ideia de que os Estados Unidos, quando querem, podem alcançar em 24 horas o que a Rússia não consegue em 4 anos. A resposta previsível está muito focada no sucesso imediato de se livrar de um líder incrivelmente impopular. Mas as narrativas que estão surgindo agora não se concentram no fato de que o governo ainda está no poder. Certo? Na Venezuela, agora estamos apenas falando sobre a ideia de que agora que Maduro está fora do poder, o petróleo voltará a ser enviado aos Estados Unidos. Trump vem falando sobre essa ideia de que a Venezuela roubou o petróleo americano. O que, se você parar para pensar por mais de 5 segundos, não faz absolutamente nenhum sentido. Mas Trump não se concentra em nada por mais de 3 segundos antes de passar para outra coisa. Essa ideia de petróleo roubado se encaixa em uma narrativa ultrapassada e incrivelmente obscura. Qualquer pessoa que tenha feito parte do Departamento de Estado ou que tenha defendido a doutrina Monroe dirá que antes de Chávez chegar ao poder em 1998, e isso é algo que a maioria das pessoas não sabe, a Venezuela era considerada um dos estados mais democráticos de toda a América Latina. Democratic states in all of Latin America. Okay? And we have to take this with a certain grain of salt here. All right? E precisamos encarar isso com certa cautela. Por favor, não pense que estamos falando de um exemplo perfeito de direitos políticos e liberdades civis.
Mas a democracia venezuelana era, em grande parte, conduzida por dois partidos políticos, certo? Dois partidos políticos. O primeiro era conhecido como Acción Democrática, ou AD. O segundo partido político era o Comitê de Organização Política Eleitoral Independiente, que vamos chamar simplesmente de COPEI. AD e COPEI. Eram dois partidos que, você sabe, um saía do poder e o outro entrava. A questão é que esses dois partidos governaram o país por cerca de 40 anos. Ran the country for roughly 40 years. Let's just say 45 years. Okay? And, they're your Digamos 40, 45 anos, certo? E sabe, eles eram os típicos tipos de centro-direita e centro-esquerda, mas muito pró-corporativistas, pró-investimento americano, pró-negócios. Eles representavam os escalões superiores da sociedade venezuelana, certo? O que eu diria que correspondia no máximo a 30 ou 35% da população. O restante da população estava fora do mapa eleitoral, fora das grandes cidades, no interior. Nós nunca realmente nos importamos com eles. E ambos os partidos eram muito pró-neoliberais, muito anti-marxistas, anti-esquerda, anticomunistas. Eu não diria que eram anti-autoritários, porque certamente praticavam táticas de monopolização política. Mas enquanto estivessem nas boas graças dos Estados Unidos, é impressionante o que conseguiam fazer impunemente. What you can get away with. It's amazing. Take a look at, Bolsonaro versus Lula da Silva. Dê uma olhada em Bolsonaro versus Lula da Silva. Sem o benefício das redes sociais ou do jornalismo independente, o americano médio, que sabe pouco ou nada sobre qualquer um desses países, vai simplesmente aceitar o que o New York Times, o Washington Post ou a CBS dizem como verdade. Então, toda a ideia de Trump, toda a sua narrativa de o petróleo americano foi roubado, se encaixa em algo que os Estados Unidos não toleram de forma alguma. Alguém que não foi aprovado pelo Ocidente chega ao poder e faz a pior coisa possível. Nacionaliza o setor de energia. Mossadegh fez isso no Irã. Chávez fez isso na Venezuela. Castro fez isso em Cuba. Como você ousa tomar nossos recursos pelos quais trabalhamos tanto, por meio de alguma empresa de fachada nos últimos 40 ou 50 anos para monopolizar? For the last 40, 50 years to monopolize. And so when something like this happens, we either Então, quando algo assim acontece, nós ou pagamos oposição para disputar uma eleição. Se eles vencerem, ótimo. E se não vencerem, consideramos outras táticas. A Venezuela simplesmente se encaixa nisso agora. E veja, preciso enfatizar que, deixando de lado a liderança de Maduro, não estou dizendo que ele seja algum Nelson Mandela ou Thomas Sankara. Quero dizer, a política venezuelana é, sejamos muito honestos, os direitos políticos e as liberdades civis foram restringidos desde a reeleição de Chávez em 2002. Há amplas evidências de que isso aconteceu. Mas com quantos países os Estados Unidos já trabalharam abertamente que sufocam completamente os direitos políticos e as liberdades civis? Nós não nos importamos com isso, contanto que o setor de energia esteja aberto e disponível para nós. the energy sector is open and available to us. I just need to emphasize that Saudi Arabia Eu só preciso enfatizar que a Arábia Saudita ainda decapita pessoas em praças públicas. E isso não é um problema. Simplesmente não é um problema. A Arábia Saudita, durante o último governo Trump, literalmente esquartejou, enquanto ainda estava vivo, um jornalista dentro da embaixada saudita na Turquia. E isso foi perdoado e esquecido. Já ficou no passado. It's forgiven and forgotten. It's long gone. Tá tudo bem. As long as you play along, more or less, within the oil sector. Contanto que você jogue o jogo mais ou menos dentro do setor de petróleo. Embora a Arábia Saudita também esteja pisando em terreno muito instável aí. Mas sim, quero dizer, os direitos humanos são obviamente uma cortina de fumaça, certo? A questão para mim então é, por que isso é um problema tão grande? Por que não é possível simplesmente ter uma economia integrada? Por que é preciso controlá-la? Por que não apenas trabalhar com ela? A Venezuela estava disposta a todos os níveis como os Estados Unidos. No mesmo dias. Mas no mesmo senso. With the United States, we know that, but it's not enough. Radhika Desai, our colleague, she would say like it's the Radhika Desai, nossa colega, diria que é a lógica inevitável do capitalismo, que sempre precisa crescer e se expandir. E em certo ponto, só é possível fazer isso por meio de uma extração absolutamente desproporcional.
certo? Então, é a lógica do sistema dos Estados Unidos, do capitalismo norte-americano, que impulsiona o colonialismo. E o que estamos vendo agora não é apenas o neocolonialismo. É um colonialismo escancarado, explícito, no estilo do século XIX. Algo como, em termos, seremos os pode por akvakviset em seguinte. Vice, entre. Sim, um bom amigo e colega meu disse a mesma coisa. Que se fôssemos descrever a política de Trump além do América em primeiro lugar, seria basicamente o que chamaríamos de neoliberalismo em um só estado, certo? Neoliberalismo em um só estado. Existe essa ideia de América em primeiro lugar. Não vamos depender de nenhum outro país para importações, para isso, aquilo e o resto. Mas a lei do capitalismo, e é por isso que o marxismo nunca sai de moda, é que a necessidade de matérias-primas dos países em desenvolvimento alimenta o império capitalista. E a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E sabe, se Maduro ou Chávez simplesmente lidassem com os jornalistas certos, tudo estaria bem. Esse é o ponto. Everything would be fine. That's the whole point. Saudi Arabia stifles. A Arábia Saudita sufoca o tipo certo de dissidência, pelo menos do ponto de vista do Ocidente. Esse é o ponto. Isso não tem absolutamente nada a ver com democracia. E acho que ambos os nossos espectadores entendem isso. Não tem nada a ver com democracia, de forma alguma. Mas também tem muito a ver com a ideia de que não é a forma mais acadêmica de dizer, mas transmite bem a mensagem. Se o meu país algum dia fosse diagnosticado com um transtorno de comportamento, seria transtorno de personalidade narcisista maligna. Os Estados Unidos são um narcisista em colapso, sem dúvida alguma. Amamos países que alimentam o nosso ego e não toleramos países que o ferem. É por isso que o meu país é um dos poucos, se não o único, grandes países do mundo que conduz sua política externa com base em um axioma muito simples. Wages their foreign policy on a very simple axiom. We don't like you, so we're not going to work with you. We don't like you. Nós não gostamos de você, então não vamos trabalhar com você. Nós não gostamos de você, Irã. Nós não gostamos de você, Rússia. Nós não gostamos de você, Venezuela. Nós odiamos você, Cuba. Por quê? Porque você mostra o que uma política pode ser fora da pirâmide americana. E faremos tudo ao nosso alcance para remover essa liderança. Então, se a remoção de Maduro na Venezuela produzir os resultados desejados, não duvide que o governo Trump. Lembre-se de quem é o secretário de Estado, Marco Rubio, com suas políticas cruzadistas para libertar Cuba. É simplesmente impressionante o quanto a política externa americana demonstra ódio por um país como Cuba. Novamente, não porque seja comunista, não porque seja ditatorial, mas simplesmente porque tem evitado a influência americana desde 1959. American influence since 1959. Or Haiti. Ou o Haiti, nesse caso. Queremos ser uma colônia simpática que consegue escapar. E então, por 200 anos, provavelmente mais 200 a partir de agora, você será punido por tentar escapar. Podemos e devemos ter uma conversa sobre o Haiti, porque este é um país em que você está absolutamente certo. Foi a primeira e mais bem-sucedida rebelião de escravizados da história moderna. E como você ousa, sabe? Como ousa, de fato? Isso não quer dizer que, veja bem, não haverá sempre críticas do outro lado, dizendo que você está fechando os olhos e os ouvidos para a corrupção, os abusos de direitos humanos e outros problemas dentro desses países. Eles existem, absolutamente existem. Mas por favor, não pense que a Venezuela, ou o Haiti, ou Cuba, ou qualquer outro lugar vai se tornar, sabe, Luxemburgo depois de uma derrubada. Isso não acontece. Simplesmente não acontece. Na verdade, o que acaba acontecendo é que os problemas se multiplicam. E, curiosamente, aqueles desses países que fogem de turbulências internas e de governos autocráticos que aterrorizam suas próprias populações correm para os Estados Unidos. E então, os mesmos governos que derrubaram esses países se perguntam por que essas pessoas desses países estão vindo ilegalmente para o nosso país. Precisamos construir um muro e expulsá-las. Illegally, we need to build a wall and kick them out.
Mas sabe, o triste é que as derrubadas de governos têm um histórico razoavelmente bom de funcionar. E não estou dizendo que funcionam para os países que foram derrubados de forma alguma, mas esse não é o ponto. Aqueles que fazem a derrubada não pensam nos países que estão derrubando, pensam nos Estados Unidos. E se você observar, o Iraque costuma ser retratado como um grande erro e fracasso, certo? Quero dizer, sabemos que as armas de destruição em massa eram uma mentira. Sabemos que tudo deu muito errado. Sabemos que isso criou o ISIS e outros tipos de organizações terroristas. Mas por 20 anos, o petróleo iraquiano esteve sob controle dos Estados Unidos. O mesmo vale para o petróleo do norte da Síria. Para os capitalistas dos Estados Unidos, isso foi um grande sucesso. Quero dizer, nesses países, milhões de pessoas vivem em situações extremamente precárias, mas para os capitalistas é um sucesso. A Líbia era uma dor de cabeça para o Ocidente, certo? E esse problema foi eliminado. Agora o país tem mercados de escravos a céu aberto e tudo mais, e é um estado falido. Mas sabe, problema resolvido. Outras derrubadas, como o caso do Havaí, por exemplo, acabaram literalmente transformando-se no 50º estado dos Estados Unidos, depois do Alasca. É, sabe, muito bem sucedido. Há uma história dessas coisas darem bastante certo. A Ucrânia, a derrubada de Yanukovych, foi muito bem sucedida em instalar um regime e travar essa guerra por procuração, sem derramar uma única gota de sangue americano contra um grande inimigo no leste. No geral, essas derrubadas, infelizmente, funcionam muito bem. De vez em quando, uma dá errado e produz uma espécie de reação negativa, como no Irã, onde a queda do Shah foi a causa imediata para que, 20 anos depois, um regime ainda mais anti-americano chegasse ao poder. Mas sabe, se uma em cada 4 dá errado, ainda assim é uma aposta bem razoável. Bem, se você é um economista, quem se importa com a democracia? Quem se importa com os direitos humanos? Quem se importa com a escravidão? Exatamente. O triste é que funciona. É porque tem este certo e no curto prazo. Mas você mencionou outra coisa, que isso funciona por 20 anos até haver uma reação contrária, certo? Funciona até haver uma revolução. O que ok. Quero dizer, se a revolução realmente derruba o regime pró-Washington, pró-Ocidente, temos duas opções. Uma, nós o derrubamos, ou duas, simplesmente o isolamos, nós o demonizamos. Fazemos dele a razão pela qual há instabilidade naquela região. Certo. E se não conseguimos derrubar esse governo, começamos a financiar, apoiar e ajudar outros países que são, no mínimo, tão graves quanto ele, se não piores, mas que aceitam o nosso dinheiro. Daí o motivo pelo qual, de repente, Saddam Hussein se tornou um importante aliado e parceiro dos Estados Unidos na década de 1980. Became a chief ally and partner of the United States in the 1980s. Hence the reason why we can and will Eis o motivo pelo qual podemos e continuaremos a assinar cheque em branco, atrás de cheque em branco para Israel, para a Arábia Saudita, para o Egito, para quem quer que seja, simplesmente baseando-nos na ideia de que estamos terceirizando nosso poder para países vizinhos que odeiam igualmente as entranhas desse outro país. Podemos e continuaremos. E quando falamos sobre a América Latina, percebo que é algo em que não gastamos muito tempo, porque, quando há eleições por lá, elas agora tendem cada vez mais a um de dois tipos de candidatos. O primeiro é um marxista convicto, totalmente comprometido, que quer se desvincular da doutrina Monroe e se juntar a uma aliança de países em desenvolvimento que estão crescendo. An alliance of growing countries from the developing world. And the other one is an unapologetic neo-Nazi. E o outro é um neonazista sem remorso, com nomes como Mengele ou Eichmann em seu histórico, ou algo assim. Quero dizer, é como, sabe, tivemos essa eleição no Chile, em que um pinochetista foi eleito, e os Estados Unidos não tiveram absolutamente nenhum problema com isso. Bolsonaro, quando estava no comando do Brasil, é alguém que, se pudesse, teria transformado toda a floresta amazônica em um campo de golfe para os mesmos economistas e tecnocratas que não veem absolutamente nenhum problema nisso, porque vão aproveitar os próximos 15 a 20 anos,
vivendo a boa vida. E quando o ecossistema for para o inferno, eles já estarão mortos. Então, nesse ponto, lembre-se, é preciso ter em mente que a extrema-direita é muito mais conivente com o capitalismo americano. A esquerda tem a audácia de querer controlar a economia em favor do próprio povo. E é por isso que, de repente, começamos a falar de líderes mais à esquerda, como ditadores, autocratas, violadores de direitos humanos. Quero dizer, essas coisas também acontecem na direita, mas acontecem na direita e também ocorrem em meio ao neoliberalismo. Sim. Não, é bem simples. As pessoas de esquerda que gostariam que a riqueza nacional fosse distribuída entre o próprio povo, chamamos essas pessoas de comunistas, socialistas e escória, certo? E as pessoas de direita que gostariam de usar os recursos nacionais para causas nacionais, chamamos essas de populistas. Então nos livramos delas. Os únicos bons democratas são aqueles que concordam que é muito importante que em breve tenhamos o primeiro trilionário e depois ainda mais trilionários, que então apareçam logo atrás do presidente dos Estados Unidos durante a posse, só para deixar bem claro como o sistema realmente funciona. Isso aí. Ano novo, ano novo, ano novo. Feliz ano novo para você também, Michael. Ano novo. Ano novo. Velhas tragédias. Michael Rossi, para quem quiser te encontrar, tem o seu canal no YouTube, claro, o seu próprio. E vamos produzir este vídeo aqui em colaboração, espero. Então vou adicionar seu nome como co-colaborador. As pessoas podem te encontrar no YouTube, podem ir com outro Glogatchers, X Nana. So on YouTube, they can find you somewhere else, X, I think. Eu tenho um perfil no X. Sabe de uma coisa? É o seguinte. Se eu fico no X, no Twitter, por mais de 3 minutos, eu lembro porque fiquei tanto tempo longe dele. Say within seconds, simple, have fast. A melhor maneira agora é o YouTube. Pretendo fazer algumas mudanças significativas no meu canal neste próximo ano. Infelizmente, não tenho me dedicado a ele tanto quanto antes. Como você sabe, estive dando muitos cursos em universidades durante o outono, então simplesmente não tive muito tempo para isso. Mas temos alguns projetos potencialmente bons e promissores no horizonte imediato. E espero tornar isso uma colaboração mais recorrente com você e outros em nosso grupo de estudiosos coelentes. Espero que possamos vocês. Vamos trabalhar para esse tour. E é uma vez, pessoal. Feliz ano novo. Ano novo.